Olá, alunos da ETAD, nível médio. Bem-vindo a mais uma aula do módulo de História e Geografia Bíblicas. Nós hoje vamos falar sobre mais dois impérios muito importantes aí na história. E quero já convidar você a abrir sua apostila. Estaremos tratando aí sobre os impérios grego e o Império Romano, né? Então vamos iniciar tratando primeiro sobre o Império Grego, né? À guisa de introdução, eu queria compartilhar com vocês que a Grécia moderna, queridos, tem suas raízes na civilização da Grécia Antiga, considerada berço de toda a civilização ocidental. Como tal, é o local de origem da democracia, da filosofia ocidental, dos Jogos Olímpicos, da literatura ocidental, da historiografia, das artes cênicas, da ciência política, dos princípios científicos e matemáticos, das artes cênicas ocidentais, como falei, né, incluindo a tragédia e a comédia. Então, as conquistas culturais e tecnológicas gregas, elas influenciaram grandemente o mundo, sendo que, queridos, muitos aspectos da civilização grega foram transmitidos para o Ocidente através do Império Romano e para o Oriente através das campanhas de Alexandre o Grande. Então vamos entrar aí na história fascinante, brilhante desses dois impérios e aprender mais e ver a relação que isso tem com a palavra de Deus, com todo o plano que foi preparado para que o Evangelho alcançasse as nações. Então, queridos, diante disso é inegável que a influência da Grécia no Ocidente seja verdade, né? Nas artes, nos diversos ramos do saber e também no cristianismo, visto que a língua em que foi traduzida que foi escrito o Novo Testamento é exatamente a língua grega. Mas vamos ver os primórdios dessa história, né? Como que começou essa civilização grega que veio se tornar um grande império. Então, nós vamos perceber que essa história é dividida em fases, e a primeira fase ali da história grega, que remonta aos primórdios, os primeiros habitantes ali da Grécia, é o que nós chamamos da civilização do Egeu, ou seja, da Grécia pré-histórica. Essa primeira civilização, ela vem aparecer na Grécia, é chamada de minoica, entre os anos 2600 e o ano 1450 a.C. Algumas características dessa época, queridos, é que o nome minoico vem de Minos, que era um lendário rei de Creta. Agora, a língua que eles falavam nessa época, a língua eteocretense, não tem nada a ver com o idioma grego. E nós vamos ver que depois essa língua acabou se perdendo e depois houve um renascimento, né? Então, os minoanos terminaram o seu tempo de ocupação, de domínio ali, sendo invadidos por um outro grupo chamado dos micênicos, que é um povo que veio da Grécia continental. Então vamos avançar aí para o período exatamente chamado período micênico, que é o período que data entre os anos 1600 e 1100 a.C. Quais são as características interessantes desse período? O período chamado micênico, a Idade do Bronze, né? A Grécia micênica, queridos, ela é também conhecida como Idade do Bronze, e esse é o nome dado à civilização grega durante esse período, que durou desde a chegada dos gregos ao Egeu, por volta de 1600 a.C., até o colapso da civilização da Idade do Bronze, no ano 1100 a.C. É interessante que é esse período que o trabalho de Homero, muito conhecido, se refere, o trabalho épico de Homero, né? Bem como muita coisa da mitologia grega também se refere, remonta a esse período. Não que Homero viveu nesse período, mas sobre o que ele escreveu sobre o que acontecia nesse período. O período micênico teve o seu nome adotado a partir do sítio arqueológico de Micenas, que era uma cidade situada ao nordeste da Argólida. Também esse período é o que representa a primeira civilização avançada
na Grécia continental, com seus estados palacianos, com organização urbana e com obras de arte e sistema de escrita. Bom, depois desse tempo aí, vem uma próxima fase, que é a chamada a Idade das Trevas. E a Idade das Trevas é também conhecida como o período ali entre os anos de 1200 e 800 a.C. E esse período ele começa com o fim da civilização micênica, como nós vimos, né? E termina na ascensão das primeiras cidades-estados gregas no século IX a.C. Até a nossa apostila fala ali sobre a organização dessas cidades-estados, né, como sendo o início, mas a gente está vendo aí que a civilização veio desde antes disso, né? Então, como falamos antes, os poemas épicos de Homero e as primeiras instâncias da escrita alfabética grega remontam aí do século VIII a.C. Algo curioso sobre esse tempo é que a arqueologia mostra, queridos, que a civilização do mundo grego, nesse tempo, por isso chamado da Idade das Trevas, sofreu um grande colapso. E a língua grega deixou de ser escrita nesse tempo. Esse foi um tempo marcado por muita fome, por escassez de alimentos, inclusive com uma queda muito grande da população, né? Um decrescimento populacional. Então, ao fim desse período de estagnação, que era uma marca dessa característica da Idade das Trevas, a civilização grega acabou sendo tomada por um período de renascença e acabou se espalhando pelo mundo grego, chegando até o Mar Negro e a Península Ibérica. E aí a gente vai já avançando para uma próxima fase, né, que é a fase do período arcaico e clássico. Esse é o período mais importante aqui para o nosso contexto de estudo, né? Porque esse é um período onde a Grécia alcança o seu apogeu, né? Então, o período arcaico e clássico, as características desse período, é o período que vai do século VII até o século... vai do século XII até o século VIII a.C. Tradicionalmente, convencionou-se afirmar que o período arcaico grego ele tem início com a data dos primeiros Jogos Olímpicos, que é exatamente em 776 a.C. E o que marca o final desse período arcaico, é a morte de Alexandre o Grande em 323 a.C., dando início então a um outro período, que é o período helenístico, que nós vamos falar mais sobre isso, né? Então, a Grécia arcaica é considerada pela maioria dos historiadores como uma cultura que representou o fundamento da civilização ocidental. Queridos, aqui a cultura grega foi uma influência poderosa no Império Romano. Levou muitas partes da Europa uma versão dessa cultura. A civilização da Grécia arcaica foi de influência pujante no mundo moderno em diversos aspectos culturais. Por exemplo, na língua, na política, na educação, na escolaridade, podemos dizer também na filosofia, na arte, na arquitetura, principalmente durante o renascimento da Europa Ocidental. E, novamente, durante vários períodos revivalistas neoclássicos nos séculos XVIII e no século XIX, tanto tanto na Europa como nas Américas. Então, esse aí é o tempo do período arcaico clássico, né? E algumas coisas interessantes também, como nós falamos ali das cidades-estados, né? A unidade política básica na Grécia arcaica era a polis, né? Geralmente traduzida como cidade-estado. Então, hoje o termo que nós temos política, né, vem dessa palavra aí, polis, né? Então, era a organização das cidades-estados. Daí se cunha o termo política. E nessa época, muitos nomes que nós conhecemos da história, que tiveram grande impacto, né, no desenvolvimento do pensamento ocidental, como nós dizemos aí que é o berço da civilização ocidental, viveram nesse período, em diferentes áreas, na área das artes, né, da poesia, na área
política, na arena política, né, e na área filosófica. Então, poetas como Homero, Hesíodo, Píndaro, Ésquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes e Safo são poetas conhecidos dessa época, né? Políticos como Temístocles, Péricles, nós vamos falar mais sobre ele, Lisandro, Epaminondas, Alcebíades, Filipe II da Macedônia, que foi o pai de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, né? E filósofos, né, muito conhecidos e estudados até hoje, como Sócrates, Platão, Aristóteles, deixaram o seu legado nesse tempo aí. Ok? Então vamos avançando aí e indo aqui para o período, então, falando ainda sobre a Grécia como um berço da civilização ocidental, nós dizíamos que o século V a.C., nesse período aí arcaico e clássico, que marca o auge da Grécia sobre o governo de Péricles, que patrocinou diversos empreendimentos culturais ao assumir o governo político de Atenas. Então, lembrem desse nome, Péricles. Foi durante o governo dele que a Grécia atingiu o ápice, né, o auge, o apogeu, né, do seu império através desses empreendimentos culturais aí que ele desempenhou. Bom, queridos, vamos falar um pouquinho então sobre a geografia da Grécia. A geografia da Grécia, conhecida nos primórdios como Acaia, o território grego favorecia geograficamente essas atividades mentais e sociais que eles valorizavam muito e incentivavam muito, né? E ali era uma península banhada pelos mares Jônico, o mar Mediterrâneo, está errado aqui, Vigio, na verdade é o mar Egeu, né? Foi na digitação ali que a correção alterou. Mas então aqui você tem aí essa península cercada por esses três mares, né? Você fala um pouco dessa geografia que favorecia a formação desse império. Bom, lembra que nós falamos sobre a questão dos períodos, né? Do período micênico, do período arcaico, e falamos ali também sobre o surgimento no período arcaico, né, das unidades políticas, das cidades-estados, né, de onde vem o termo político, assuntos de Estado, né, e dessas pessoas importantes aí. Agora, depois de tudo isso, com a morte de Alexandre o Grande, dá-se início um novo período, que é exatamente o período chamado helenístico, né? Então, quais são as características aí do período helenístico? O período helenístico, essa palavra helenismo, vem do grego viver como os gregos, ou seja, foi um esforço, principalmente capitaneado por Alexandre o Grande, de espalhar, de disseminar a cultura, a língua, o pensamento, a arte, a filosofia e toda a ciência em todo o mundo, né? Esse era o grande plano, a grande ambição de conquista, não somente territorial, mas de conquista cultural também de Alexandre o Grande. Então, significa viver como os gregos. E esse período helenístico refere-se a esse período da história, e compreendido entre a morte de Alexandre o Grande, 323 a.C., até a anexação da Península Grega e das ilhas por Roma no ano de 146 a.C. Então, queridos, esse período é caracterizado pela difusão dessa civilização grega, como nós falamos, numa vasta área que se estendia desde o Mediterrâneo até a Ásia Central. Esse império foi vastíssimo, a extensão dele é impressionante. Nós vemos que Alexandre o Grande tinha uma voracidade por expandir o seu território, né? Então, de modo geral, o helenismo foi a concretização de um ideal de Alexandre, ou seja, de levar e difundir essa cultura aos territórios que eu conquistava. E aí, amados, foi nesse período que as ciências particulares tiveram seu primeiro grande desenvolvimento. Esse também foi o tempo de Euclides e do grande matemático conhecido, né? Astrônomo, matemático Arquimedes. O helenismo marcou o período de transição, enfim, para o domínio e apogeu de Roma, que foi o próximo império
que veio na sequência, né? Bom, vamos falar um pouquinho aí sobre, então, como que foi a ascensão daquilo que era uma região sem muita expressão para se tornar um império, né? Como que foi essa ascensão da Macedônia? Então, lá na Macedônia tinha Filipe II, que foi o pai de Alexandre o Grande, que ele acabou sendo capturado e levado para a Grécia. E lá, exilado em Telas, na Grécia, ele acabou aprendendo sobre a arte bélica grega, e ele tinha um ideal de vida que era de unir os exércitos grego e macedônio sob o seu comando e, enfim, implantar sua política de expansão de um império, né, de um grande reino. E ele começou com essa política, né? Ele consegue fazer isso, mas então ele tinha uma obsessão que era subjugar o Império Persa, que era a grande força da época. Mas ele acaba sendo assassinado e quem o sucede no trono é exatamente Alexandre III, ou Alexandre Grande, ou ainda conhecido como Alexandre Magno. Talvez essa é a figura política mais destacada quando a gente fala de Império Grego, né? Por quê? Porque com Alexandre Magno houve uma grande expansão do Império, mas também é com Alexandre Magno que acaba esse Império Grego, né? Então, sob o comando de Alexandre Magno, o Império Grego conheceu sua hegemonia e grande influência da chamada cultura helenística no mundo então conhecido. Então, o que Alexandre Magno fez, queridos? Ele deu sequência àquela política expansionista de seu pai, e o grande sonho que era derrotar os persas que seu pai não conseguiu, Alexandre Magno acaba subjugando o poderio persa, ele acaba expandindo suas conquistas tanto para o Ocidente quanto para o Oriente. Queridos, ele chega até na Índia, né, como diz ali, como conta o nosso material de estudo, até ali o rio na Índia, e quando chega lá, diz que os seus guerreiros, né, o seu exército, já estava muito desanimado e muito saudoso de sua terra, de volta na Grécia, né? E aí ele decide voltar, mas nesse caminho de volta muitos vão morrendo, vão perecendo pelo caminho devido à fraqueza, à escassez, mas ele consegue chegar e ele chega de volta à Babilônia e ele é recebido como um verdadeiro Deus, né? Aclamado, recebido com todos os louros, né? De uma grande personalidade, de um grande líder político, né? E depois que ele chega, né? Ele acaba morrendo na Babilônia no ano de 323 a.C. Então, o Império Grego chega ao fim com a morte de Alexandre o Grande, né? Dando, concretizando a profecia que Daniel, no capítulo 11, verso 4, havia declarado sobre esse grande líder, né, desse Império Grego. Que diz ali, mas no auge o seu reino será quebrado e repartido para os quatro ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. E foi exatamente isso que aconteceu, porque depois da morte de Alexandre o Grande, o Império Grego acabou sendo dividido entre os quatro generais que dominavam as diferentes regiões ali, nós vamos ver mais à frente, né? E nenhum deles eram descendentes, nenhum era descendente de Alexandre o Grande. Então, o comando passou para outras pessoas e cada um desses estabeleceu seu próprio reino, se declararam os reis das regiões onde dominavam, e aí nós vamos ver que começa uma sucessão de disputa entre esses reinos, até que por fim eles vão enfraquecendo e surge então o domínio do Império Romano. Bom, aí como nós podemos ver, o Império dividido, né, depois da morte de Alexandre o Grande, o Império Grego acabou sendo dividido, ficando a Trácia e parte da Ásia, com Licímaco, um dos generais, a Macedônia e a Grécia com Cassandro, outro general, a Síria e o Oriente com Seleuco,
nós vamos falar mais sobre os Seleucos, sobre a dinastia Seleucida daqui a pouco, e o Egito com Ptolomeu. Então, vamos ver como que foi a relação, aí você pode ver nesse mapa, queridos, a extensão, né? Toda essa área aí que se estendeu ali para o lado da Ásia, chegando até a Índia, ali na África, né? E na Europa, ali. Toda essa região aí do Oriente Médio, tudo isso foi uma política expansionista, né? Que Alexandre o Grande levou e conquistou esses lugares, né? E aí como que foi a relação dos gregos com os judeus? Como é que se deu esse contato? O que aconteceu durante esse Império Grego e a relação com os judeus? Porque nós estamos aqui falando então do período entre os testamentos, né? Intertestamentário. Então vamos ver lá, os gregos e os judeus. O contato de Alexandre Magno com os judeus, queridos, acabou sendo um contato amigável, como resultado de uma visão que Alexandre diz ter recebido de Deus quanto ao seu desejo de conquistar, de avançar nas suas campanhas, né? Conforme relata Flávio José, está bem esclarecido ali no nosso material. Mas, a princípio, Alexandre o Grande, ele estava até revoltado com o povo judeu, porque ele tinha pedido a lealdade do povo judeu e tinha sido recusado, porque o povo judeu tinha jurado lealdade a Dário. E ele ficou muito irado com isso, estava decidido então a vir invadir Jerusalém, tomar e dar uma lição nos judeus e mostrar quem que eles deveriam ser leais e fiéis, né? Mas quando ele então resolve fazer isso, e as notícias que ele está vindo para invadir, para tomar Jerusalém, chegam até o líder, o sacerdote, ali na nossa apostila, né, a gente pode ver ali, ele vai dizer que então que esse líder ele tem uma direção de Deus sobre o que deveria fazer para lidar com essa chegada de Alexandre o Grande. E diz ali que ele tem uma direção de Deus de que deveria reunir todos os sacerdotes e eles deveriam todos se vestir com aquelas vestes brancas e ele como o líder dos sacerdotes com aquela veste branca, com aquela parte azul, aquela coroa, né, dourada, e esperar Alexandre o Grande sem oferecer nenhuma resistência. E quando Alexandre Grande chega então naquele lugar e ele vem acompanhado com outros líderes de povos que ele havia conquistado, com outros generais, e quando ele chega ali e encontra os sacerdotes vestidos daquela forma, ele não os ataca, ele não os agride, pelo contrário, ele estende benevolência, estende graça e favor, e os outros generais não entendem por quê daquilo. Ele diz, não, mas eu tive um sonho, eu tive uma visão em que Deus se revelava para mim vestido exatamente com as vestes como esses sacerdotes estão, e ele dizia que eu poderia ir em frente porque ele me ajudaria nas minhas conquistas. Então, quando ele chega ali, ele vê os judeus, os sacerdotes vestidos exatamente com aquela visão que ele tinha tido de Deus, né, vestido daquela forma, ele entende que não poderia cometer nenhum mal contra eles. Então, esse quadro, essa figura que você está vendo aí no slide, né, dali do general se prostrando diante do sacerdote, né, e estendendo benevolência. Então, assim, relata Flávio Josefo, né, o maior historiador dos judeus, que por causa disso, Alexandre, então, deu a ele liberdades, deu ao povo judeu liberdades, não somente isso, deu a isenção do imposto no 7º ano, né? E os deixou em paz e não cometeu nenhuma atrocidade, nenhuma violência ali, é o que conta a história. Bom, queridos, avançando aí um pouco, depois da morte de Alexandre e o império então ter sido dividido entre aqueles 4 generais, o que acontece? Como que continua essa relação do Império Grego com os judeus? Bom, surge aí
os destaques são os Ptolomeus e os Seleucidas, né? Se você lembra, Ptolomeu é aquele que se declarou rei sobre aquela região do Egito, né? Então, sob a supremacia egípcia, a égide ptolemaica, aos dispersos de Judá, era permitido o cultivo de suas tradições e adoração a Jeová, até o tempo de Ptolomeu IV, no século III a.C. Então, esse general Ptolomeu, que se tornou o rei daquela região ali do Egito, foi o que prevaleceu logo em seguida da morte de Alexandre o Grande. E ele, em relação aos judeus, ele mostrou favor, né? Ele permitia que eles adorassem a Jeová, Deus dos judeus, que eles cultivassem, que eles construíssem um templo, enfim, que eles mantivessem os seus costumes, né? Ele não interferiu. Na verdade, foi nesse tempo também que foi pedido, até fala aqui o nosso texto, né, que Filadélfio encomendou então uma tradução do Antigo Testamento na língua grega. Essa tradução, que é famosa, ficou conhecida como a Septuaginta, né? Filadélfio não, isso mesmo, Filadélfio. E aí nós vamos ver que nessa época surge, os judeus gozaram dessa benesse, assim, dessa liberdade, até Ptolomeu IV. Mas quando se levanta esse Ptolomeu IV, também conhecido como Filopator, ele teve um ódio terrível contra os judeus porque ele tentou invadir o templo, ele foi duramente resistido ali pelos judeus e a partir disso ele alimentou um ódio mortal. Ele queria violar o templo, né? Mas ele acabou sendo resistido e também depois disso veio a decadência dessa época ptolemaica, né, do domínio dos Ptolomeus. E decaindo então esse domínio dos Ptolomeus, assume a dianteira do poder mundial naquela época a Síria, que era dominada por meio da dinastia dos Seleucidas, né, que começou com Seleuco, aquele outro general. Então eles também mantinham um trato amigável com os judeus até a época de Antíoco III. Então, até Antíoco III, eles foram benevolentes com os judeus e deram liberdade. Mas aí, depois, Antíoco III teve um filho que era um louco, né? um insano, que ficou conhecido por sua crueldade, por sua insanidade, chamado Antíoco Epifanes. E esse Antíoco Epifanes, ele cometeu a insanidade de entrar no templo dos judeus e no Santíssimo Lugar ele acaba levando uma porca. Imagina o assinte, a provocação, o insulto que isso representava para os judeus. Ele acabou sacrificando uma porca no Santíssimo Lugar e isso aí criou uma verdadeira revolta que se tornou conhecida como a Revolta dos Macabeus, né? Quando Judá, Macabeu, e liderando ali o grupo dos Macabeus, eles se rebelam e enfrentam, e isso acaba culminando, então, com o final da dinastia dos Seleucidas, né? Dos Ptolomeus, desculpa, dos Seleucidas, e, portanto, do Império Grego, que enfraquece. Quando surge o Império Romano, esse domínio dos Macabeus, que ficaram ali por vários anos dominando, depois dessa revolta, já está enfraquecido e o ambiente é propício para o domínio de Roma. Ok, queridos? Então, aqui nós chegamos ao final dessa primeira parte aí da nossa lição, estudando sobre o Império Grego. Vamos tirar aí 10 minutos, né, de descanso e aí voltamos para que a gente possa dar sequência falando então sobre o Império Babilônico. Ok? Então, daqui a 10 minutinhos estamos de volta aí.